Capítulo 6 Sugestibilidade. Ivan Santiago, de 36 anos, esperava pacientemente numa rua de Nova York com meia dúzia de paparazzi, atrás da corda de veludo no exterior da porta de serviço de um hotel de 4 estrelas de Lower East Side. Esperavam um dignitário estrangeiro que estava prestes a sair e a saltar para dentro de uma das duas limusines pretas paradas na berma. Mas Santiago não tinha uma câmara nas mãos. Tinha uma mão a segurar uma mochila vermelha novinha em folha com o fecho semi-aberto e a outra metida na mochila, a agarrar uma pistola com um silenciador encaixado. Imponente guarda prisional da Pensilvânia, com uma careca que encheria Van Diesel de orgulho, Santiago percebia alguma coisa sobre armas mortíferas. Nunca tivera de disparar nenhuma em serviço, mas, naquele dia, estava disposto a fazê-lo. Momentos antes, estava a caminho de casa, sem pensar em armas, mochilas, dignitários estrangeiros, ou assassinatos. Mas ali estava ele, com o dedo no gatilho, as sobrancelhas franzidas numa expressão facial intimidante e a poucos segundos de se transformar num homicida. A porta abriu-se e o alvo saiu do hotel a passo descontraído, envergando uma túnica branca, de óculos escuros e com uma pasta de couro na mão. Bastou dar 2 ou 3 passos na direção da limusina para que Santiago sacasse da arma e a disparasse 3 vezes. O homem caiu no passeio, imóvel e com a túnica manchada de sangue. Segundos depois, um homem chamado Tom Silver apareceu do nada, pousou calmamente uma mão no ombro de Santiago, encostou a outra à testa dele e disse, ao contar até 5, direi totalmente renovado. Abre os olhos e desperta. 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente renovado. Santiago tinha sido hipnotizado para matar um desconhecido, na realidade, um duplo profissional, utilizando o que não passava, afinal, de uma arma falsa numa experiência realizada por um grupo de investigadores que decidiram testar o impensável. Servindo-se da hipnose, seria possível programar um cidadão cumpridor da lei e boa pessoa para o tornar um implacável assassino? Escondidos na limusina, a observar o que estava a acontecer, encontravam-se os investigadores que estavam a trabalhar com Silver, doutora Cynthia Meyers-Bourget, na altura bolseira de pós-doutoramento de Harvard, especialista em psicopatologia experimental, Dr. Mark Stokes, neurocientista de Oxford que estuda as vias neurais do processo de tomada de decisão, e Dr. Jefferick Elisewski, psicólogo forense dos Human Resource Associates de Grand Rapids, Michigan, que trabalhou em prisões de alta segurança e hospitais para criminosos com alegada ou comprovada insanidade mental. Na véspera, os investigadores tinham começado com um grupo de 185 voluntários. Silver, hipnoterapeuta clínico credenciado e especialista em hipnose forense de investigação, que já ajudou o Ministério da Defesa de Taiwan a revelar um escândalo de tráfico internacional de armas no valor de 2,4 mil milhões de dólares. Testou os 185 participantes para determinar o grau de sugestibilidade de cada um à hipnose. Apenas cerca de 5% a 10% da população é considerada muito suscetível à hipnose. No restante grupo, 16 passaram a revista com êxito e foram submetidos a uma avaliação psicológica para determinar quais poderiam sofrer danos psicológicos permanentes com a experiência. 11 passaram ao teste seguinte, que determinava se, sob hipnose, rejeitariam normas sociais profundamente arraigadas, assim, ficariam a saber em que aspectos seriam mais sugestionáveis. Divididos em grupos mais pequenos, os sujeitos foram levados a almoçar a um restaurante relativamente movimentado, mas sem terem conhecimento de que lhes tinham feito uma sugestão pós-hipnótica para, assim que se sentassem, sentirem as cadeiras muito quentes, a ponto de ficarem com tanto calor que se despiriam todos para ficar de roupa interior, ali mesmo, no restaurante. Enquanto os sujeitos cumpriam as instruções em diferentes graus, os investigadores eliminam handset que lhes pareceram estar a fingir ou não ser suficientemente sugestionáveis para seguir o estímulo como seria de esperar. Os outros despiram-se e ficaram de roupa interior no espaço de alguns segundos, pensavam mesmo que as cadeiras estavam extremamente quentes. Os 4 que passaram ao nível seguinte foram convidados a fazer um teste que ninguém seria capaz de falsear.
tinham de entrar numa banheira de metal funda cheia de água fria a 1,6 graus, um pouco menos que gelada. Um de cada vez, colocaram-lhes fios ligados a dispositivos para controlar a taxa cardíaca, a taxa respiratória e o pulso, enquanto uma câmara de imagem termal vigiava a temperatura corporal e a temperatura da água. Ao hipnotizá-los, Silver disse aos sujeitos que não sentiriam desconforto com a água fria e que, pelo contrário, se sentiriam como se estivessem a entrar numa banheira com água agradavelmente quente. O anestesiologista Sekaro Padjaiula fez o teste, com técnicos de medicina de urgência a assisti-lo. O teste viabilizaria ou impossibilitaria a experiência. Em geral, expostas a uma água tão fria, as pessoas sofrem um reflexo involuntário que as faz arquejar quando a água chega ao nível dos mamilos. Os ritmos cardíaco e respiratório disparam, as pessoas começam a tremer e os dentes a bater. É o sistema nervoso autônomo a dominar o corpo, na tentativa de manter o equilíbrio interno, algo que não está sob o controle consciente. Mesmo que alguém se encontre num profundo estado de hipnose, a quantidade de sensações enviada ao cérebro nessas condições extremas seria demasiado assoberbante e quebraria esse estado. Os sujeitos que passassem no teste teriam de ser mesmo muito sugestionáveis. 3 dos sujeitos entraram em profundos estados de hipnose, mas não o suficiente para aguentar tanto frio, sem perderem a homeostase do corpo. A permanência máxima na água foi de 18 segundos. Mas o quarto sujeito, Santiago, já estava há 2 minutos dentro de água, quando o Dr. Padjaiula interrompeu o teste. Embora Santiago apresentasse uma taxa cardíaca elevada antes da experiência, ao entrar na água, a taxa acalmou imediatamente. O ecocardiograma e a taxa respiratória não revelaram quaisquer variações. Santiago mantinha-se sentado entre cubos de gelo como se estivesse descontraidamente mergulhado numa banheira de água quente. Com efeito, era exatamente assim que julgava estar. Quando verificaram que o homem não demonstrava qualquer hesitação e não entrava em hipotermia, os investigadores perceberam que tinham encontrado o sujeito que procuravam. Por ser tão sugestionável a hipnose a ponto de o corpo poder resistir a um ambiente tão extremo por tanto tempo e de a mente poder controlar as funções autônomas, Santiago estava pronto para o teste final. Ao estudarem o historial de Santiago, os investigadores constataram que era uma excelente pessoa, funcionário de confiança, filho dedicado e tio carinhoso. Não era, de modo algum, o tipo de homem que aceitaria matar alguém a sangue frio. Conseguiria Silver levar um homem assim a tornar-se assassino? Para validar a fase seguinte da experiência, Santiago não poderia ter conhecimento do que se estava a encenar, não poderia estabelecer qualquer tipo de associação entre as experiências em que participava e o cenário diante do hotel ao lado do qual se realizava o estudo. Segundo o plano traçado, os produtores de televisão responsáveis por filmar as experiências disseram-lhe que não tinha sido selecionado para continuar no programa, mas que queriam que regressasse no dia seguinte para uma curta entrevista de saída. Antes de Santiago se ir embora, disseram-lhe que não voltariam a hipnotizá-lo. No dia seguinte, Santiago voltou. Enquanto conversava com uma produtora, a equipa começou a preparar o cenário no exterior. O duplo prendeu sacos com sangue ao corpo. A arma falsa, com o som e o comportamento de uma verdadeira, foi colocada numa mochila vermelha deixada numa moto estacionada mesmo à frente da entrada do edifício. Prenderam um cordão de veludo diante da porta de serviço do hotel no prédio ao lado e encenaram tudo, com um grupo de pretensos paparazzi empunhando câmaras de vídeo e fotográficas. Na rua, estavam estacionadas 2 limusinas, aparentemente prontas para arrancar com o dignitário estrangeiro e a sua comitiva. Dentro do edifício, Santiago respondia alegremente às perguntas que lhe faziam na entrevista de saída, quando a produtora pediu licença para sair, explicando que não demoraria. Pouco depois de sair da sala, entrou Silver a dizer que se queria despedir dele. Ao apertar a mão de Santiago, Silver deu-lhe um pequeno puxão no braço e disse-lhe para cair imediatamente num transe hipnótico. Santiago afundou-se no sofá. Então, Silver disse-lhe que estava um vilão na rua, acrescentando, tem de ser eliminado. Temos de nos livrar dele e és a pessoa certa para o fazer. Explicou-lhe que, quando saísse do edifício,
veria uma mochila vermelha numa mota, que tinha no interior uma arma de fogo. Mandou-o agarrar a mochila, dirigir-se ao cordão de veludo e esperar pelo dignitário, que havia de sair do hotel com uma pasta na mão. E continuou: assim que ele sair, apontas-lhe a arma ao peito e disparas. Pum! 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 Depois, esqueces-te completamente do sucedido. Por fim, Silver implantou um desencadeador sonoro e físico que faria Santiago entrar num estado hipnótico sob o qual seguiria a sugestão pós-hipnótica que aquele lhe dera. Informou Santiago de que ele reconheceria um produtor à porta do edifício, que lhe apertaria a mão e lhe diria: fizeste um trabalho espetacular, Ivan. Silver disse a Santiago que anuísse afirmativamente caso tencionasse cumprir as ordens que lhe dera, e assim foi. Em seguida, fê-lo sair do estado de transe e agiu como se realmente só estivesse ali para se despedir dele. A produtora regressou depois de Silver sair e agradeceu a Santiago, informando de que a entrevista tinha terminado e que já podia ir embora. Pouco depois, Santiago saiu do edifício, convencido de que ia para casa. Uma vez na rua, apareceu o tal produtor que lhe apertou a mão, dizendo: fizeste um trabalho espetacular, Ivan. Era esse o desencadeante. Nessa altura, Santiago olhou ao seu redor, viu a mota, dirigiu-se a ela e agarrou calmamente na mochila que estava em cima do assento. Ao avistar o cordão de veludo e os paparazzi, aproximou-se, abrindo lentamente a mochila. Momentos depois, saiu do hotel um homem com uma pasta na mão. Sem hesitar, Santiago sacou da arma e alvejou o homem várias vezes no peito. Os sacos de sangue sob a túnica do dignitário rebentaram e ele caiu com um grande aparato no chão. Silver apareceu quase imediatamente e levou Santiago a fechar os olhos. O duplo apressou-se a sair dali, enquanto Silver retirava Santiago do transe. O psicólogo Jefferich Elísios apareceu e pediu a Santiago que o acompanhasse para se fazer um breve relatório. Os investigadores contaram a Santiago o que acontecerá e perguntaram-lhe se tinha alguma memória do que fizera ou do que acabará de acontecer na rua. Surpreendido, Santiago disse que não se lembrava de nada, ou seja, até Silver lhe ter sugerido que se lembrasse. Programar o subconsciente nos primeiros capítulos. Pode ler sobre muitas pessoas diferentes que aceitaram um possível cenário imaginado e, como por magia, os corpos responderam a essa imagem mental. Pessoas que passaram anos imobilizadas pelos tremores involuntários da doença de Parkinson, aumentaram os níveis de dopamina só com o pensamento e fizeram desaparecer a paralisia espasmódica. Uma mulher com depressão crônica que, com o tempo, alterou fisicamente o cérebro e transmutou o estado emocional debilitado para um estado de alegria e bem-estar. Asmáticos que sofreram um episódio de bronquite asmática desencadeado apenas por vapor de água, mas reverteram a obstrução bronquial em segundos, inalando exatamente o mesmo vapor de água. E, é claro, os homens com dores incapacitantes nos joelhos e o movimento articular comprometido que melhoraram milagrosamente, após uma cirurgia falsa ao joelho, permanecendo assim durante anos. Em todos estes casos e em muitos outros, podemos dizer que cada sujeito começou por aceitar e, depois, passou a acreditar na sugestão de melhores condições de saúde, acabando por se render ao resultado sem mais análise. Ao aceitarem o potencial de recuperação, essas pessoas alinharam-se com uma possível futura realidade, e mudaram a mente e o cérebro no processo. Acreditando no resultado, assimilaram emocionalmente a ideia de melhores condições de saúde, em resultado, corpo e mente inconsciente passaram a viver nessa futura realidade no momento presente. Condicionaram o corpo a uma nova mente, assim, passaram a emitir sinais diferentes a novos genes e a expressar novas proteínas benéficas para a saúde, e mudaram para um novo estado de ser. Quando se renderam a um novo cenário possível, deixaram de analisar o como e o quando da manifestação, confiaram simplesmente num estado de ser melhor e mantiveram esse novo estado mental e corporal por um período de tempo alargado. Foi esse estado de ser sustentado que ativou os genes certos e os programou para assim permanecerem. Quer tenham cumprido um regime diário de toma de comprimidos de açúcar durante semanas, ou até meses,
ou recebido uma única injeção de soro fisiológico, quer se tenham submetido a uma falsa cirurgia, essas pessoas mostrarem aceitação, crença e entrega para com o estudo em que participaram. Se tomaram um comprimido todos os dias para aliviar dor ou depressão, esse comprimido foi um lembrete constante para que condicionassem, esperassem e atribuíssem significado à atividade intencional que praticavam, consolidando assim o processo interno vezes sem conta. Se deslocaram semanalmente ao hospital para os questionarem sobre as melhorias, a simples interação com médicos, enfermeiras, equipamento e salas de espera num determinado ambiente, por escolha própria, desencadeou uma série de respostas sensoriais que, pela memória associativa, recordavam os sujeitos do possível futuro novo ao seu alcance. As pessoas estavam condicionadas pelas experiências passadas a considerar que o local a que chamavam hospital era onde se ia para melhorar a saúde. Assim, começaram a contar com as futuras melhorias e, portanto, a fixar uma intenção em todo o processo de cura. A partir do momento em que ganharam significado, todos esses fatores passaram a contribuir para tornar os pacientes do placebo mais sugestionáveis aos resultados que sentiam. Passemos agora ao elefante na sala. Nenhuma destas mudanças ocorreu graças a qualquer mecanismo físico, químico ou terapêutico. Nenhuma destas pessoas fez uma verdadeira cirurgia, tomou medicação ativa, ou recebeu qualquer tratamento real para criar alterações tão significativas de saúde. O poder da mente influenciou de tal modo a fisiologia do corpo que se curaram. Podemos dizer com segurança que a verdadeira transformação se deu à revelia da mente consciente. A mente consciente talvez tenha iniciado o curso da ação, mas o verdadeiro trabalho aconteceu ao nível do subconsciente, sendo a forma como ocorreu totalmente desconhecida para os sujeitos. O mesmo se aplica a Ivan Santiago. O poder da mente sob hipnose influenciou de tal modo a sua fisiologia que nem sequer o facto de estar mergulhado numa banheira de água gelada fez qualquer diferença. Esse feito, porém, deveu-se à mente subconsciente alterada por uma simples sugestão e não à mente consciente. Se ele não tivesse aceitado a sugestão, o resultado teria sido muito diferente. Além disso, fez o que fez sem pensar em como seria capaz de o fazer. Aliás, mentalmente, não estava mergulhado em água gelada, mas sim sentado numa agradável banheira de água quente. Desse modo, tal como acontece com a hipnose, o efeito placebo deve-se à interação que, de alguma forma, ocorre entre a consciência de uma pessoa e o seu sistema nervoso autônomo. O que acontece é, muito simplesmente, uma fusão da mente consciente com a mente inconsciente. Assim que aceitam um pensamento como sendo uma realidade, passando a crer e a confiar emocionalmente no resultado final, os pacientes de placebo curam-se. Os diversos acontecimentos fisiológicos levam automaticamente a cabo todo o processo de mudança biológica, sem o envolvimento da mente consciente. Penetram no sistema operativo onde essas funções já ocorrem regularmente. Ao fazê-lo, é como se plantassem uma semente em solo fértil. O sistema toma automaticamente o controle. Na verdade, ninguém tem de fazer nada. As coisas simplesmente acontecem. Nenhum dos sujeitos poderia fazer conscientemente disparar os níveis de dopamina num aumento de 200% e controlar tremores involuntários com a mente, fabricar novos neurotransmissores para combater a depressão, emitir sinais para que as células estaminais se transformem em leucócitos para reforçar a resposta imunitária, nem reparar a cartilagem do joelho para reduzir a dor, tal como Santiago não poderia conscientemente controlar-se para não hesitar ao mergulhar o corpo naquela banheira. Ninguém conseguiria fazer nenhuma dessas coisas. Seria preciso o auxílio de uma mente que já soube iniciar todos esses processos. Só seria possível se as pessoas conseguissem ativar o sistema nervoso autônomo e a mente subconsciente, para os levar a produzir novas células e proteínas saudáveis. Aceitação, crença e entrega ao longo desta obra, refiro-me à sugestibilidade como se nos pudéssemos todos tornar sugestionáveis com facilidade e quando quiséssemos. Depois de ler a história narrada no início do capítulo, já deve ter percebido que não é nada fácil. Temos de aceitar que algumas pessoas, sem dúvida alguma Ivan Santiago, são mais sugestionáveis do que outras.
E mesmo as pessoas mais sugestionáveis respondem melhor a umas sugestões do que a outras. Por exemplo, alguns dos sujeitos do teste de hipnose não sentiram qualquer dificuldade em despir-se e ficar de roupa interior em público, com uma sugestão pós-hipnótica, mas mostraram-se subconscientemente incapazes de aceitar que uma banheira de água gelada fosse um jacuzzi bem quentinho. Assim aconteceu, apesar de as sugestões pós-hipnóticas, entre as quais a sugestão para que Santiago alvejasse um desconhecido, serem geralmente menos eficazes, quando comparadas com as sugestões que alteram temporariamente o estado de alguém, durante o transe hipnótico em si. E, à semelhança da hipnose, a resposta do placebo não funciona com toda a gente. Os pacientes do placebo que aqui refiro e que conseguiram fazer e manter mudanças positivas durante anos, como os homens submetidos à falsa cirurgia ao joelho, respondem mais ou menos como os sujeitos da hipnoterapia que receberam sugestões pós-hipnóticas. Para algumas pessoas, como estes homens, tais sugestões funcionam muito bem, para outras, não acontece nada de especial. Por exemplo, se estiverem mal de saúde ou sofrerem de alguma doença, muitas pessoas são simplesmente incapazes de aceitar a ideia de que um faraço, uma intervenção, um tratamento, ou uma injeção as possa ajudar, quanto mais um placebo. Por que não? Porque é preciso superar o que sentem com pensamentos, permitindo, por sua vez, que esses pensamentos novos motivem novas formas de sentir que, depois, os consolidem, até criarem um novo estado de ser. Mas se os pensamentos assentarem sempre em sentimentos familiares e a pessoa não for capaz de transcender essa habituação, mantém-se o mesmo estado mental e corporal que já vem do passado e nada muda. Se, no entanto, essa mesma pessoa que não consegue aceitar que um fármaco ou uma intervenção a possa curar for capaz de alcançar um outro nível de aceitação e crença, entregando-se a esse fim sem estar sempre enervada, preocupada e analisar tudo, as recompensas serão enormes. A sugestibilidade é isso, fazer com que um pensamento se torne uma experiência virtual e, consequentemente, levar o corpo a responder de outra maneira. A sugestibilidade combina 3 elementos: aceitação, crença e entrega. Quanto maior for a nossa aceitação, a nossa crença e a nossa entrega ao que quer que estejamos a fazer para alterar o estado interior, melhores serão os resultados. Da mesma forma, quando estava hipnotizado e sob o controle da mente subconsciente, Santiago aceitou totalmente que Silver lhe dissesse que era preciso eliminar o vilão, acreditou nele e entregou-se à tarefa de que ele o tinha incumbido, sem sequer analisar ou pensar com sentido crítico no que estava prestes a fazer. Não se enervou nem pediu provas. Não pensou 2 vezes. Limitou-se a fazer o que tinha de fazer. Juntar a emoção assim, perante a ideia de melhoria de saúde e associando essa esperança ou pensamento, que algo que nos é exterior mudará algo no nosso interior, a expectativa emocional da experiência, tornamo-nos sugestionáveis a esse resultado final. Condicionamos, esperamos e atribuímos significado ao sistema que nos trará os resultados. Mas a componente emocional é vital nesta experiência, a sugestibilidade não é um processo estritamente intelectual. Muitas pessoas podem intelectualizar a noção de melhorar, mas se não assimilarem emocionalmente o resultado, não conseguirão aceder ao sistema nervoso autônomo, como fez Santiago sob hipnose. O que é fulcral? Porque é aí que se processa a programação subconsciente que manda em tudo, tal como é referido no capítulo 3. Aliás, em psicologia é geralmente aceite que a pessoa que sente emoções intensas tende a ser mais receptiva às ideias, sendo, por isso, mais sugestionável. O sistema nervoso autônomo é controlado pelo cérebro límbico, que também é conhecido como cérebro emocional ou cérebro químico. Representado na figura 6.1, o cérebro límbico é responsável por funções subconscientes como a ordem química e a homeostase, mantendo o equilíbrio fisiológico natural do corpo. É o centro emocional. Ao sentirmos diferentes emoções, ativamos esta parte do cérebro e fazemos-la criar as moléculas químicas correspondentes à emoção. E uma vez que esse cérebro emocional foge ao controle da mente consciente, quando sentirmos emoções, ativamos o sistema nervoso autônomo. Figura 6.1 Ao sentir uma emoção, contorna o neocórtex, onde fica a mente consciente, e ativa o sistema nervoso autônomo.
Desse modo, ao ir para além do cérebro pensante, acede a uma região do cérebro que regula, mantém e executa a saúde. Desse modo, se o efeito placebo requer que assimilemos uma emoção elevada antes da experiência de cura em si, então, se amplificarmos a resposta emocional e sairmos do nosso estado de repouso normal, ativamos o sistema subconsciente. Quando sente emoções, acede ao sistema operativo e programa uma mudança, porque passa a instruir automaticamente o sistema nervoso autônomo para começar a criar a química correspondente ao estado real de melhoria de saúde. Assim, o corpo recebe uma mescla desses elixires alquímicos naturais enviados pelo cérebro e a mente. O corpo torna-se emocionalmente mente. Tal como vimos, não pode ser qualquer tipo de emoção. As emoções de sobrevivência que já analisamos no último capítulo desequilibram o corpo e o cérebro e infrarregulam, ou desligam, os genes necessários para a saúde perfeita. O medo, a futilidade, a revolta, a impaciência, o pessimismo, a competitividade e a preocupação não emitem sinais aos genes que promovem a saúde. Fazem o oposto, acionam o modo de luta ou fuga do sistema nervoso e preparam o corpo para uma emergência, que assim perde energia vital para a cura. O mesmo acontece quando tentamos forçar qualquer coisa. Tentamos forçar um resultado, sem nos apercebermos do que estamos a fazer. Assim, desequilibramo-nos, tal como as emoções do modo de sobrevivência nos desequilibram. E quanto mais frustração e impaciência sentirmos, maior será o desequilíbrio. Lembra-se de O Império Contra-Ataca, quando Yoda diz a Luke Skywalker que não existe tentar, só fazer ou não fazer. O mesmo se aplica à resposta do placebo, não se tenta, só se permite. Todas essas emoções negativas e de estresse tornam-se familiares e associam-se a acontecimentos passados que mantêm o corpo ligado às mesmas condições de sempre, o que, neste caso, são mais condições de saúde. Então, não recebemos informação nova para programar os genes de diferentes formas. O nosso passado consolida-se no nosso futuro. Por outro lado, as emoções como a gratidão e a apreciação abrem-nos o coração e elevam a energia do corpo a novas alturas, para longe dos centros hormonais inferiores. A gratidão é uma das emoções que mais aumentam o nível de sugestibilidade. Ensina emocionalmente ao corpo que o acontecimento pelo qual estamos gratos já ocorreu, porque tendemos a agradecer depois de obtermos o que desejamos. Se colocarmos a emoção da gratidão antes do futuro acontecimento em si, o corpo, tal como a mente inconsciente, começará a acreditar que este já ocorreu, ou está a ocorrer no presente, pelo que a gratidão é o estado máximo do ato de receber. Observe a figura 6.2 para ver a diferença entre a expressão das emoções inferior e S do modo de sobrevivência e a expressão das emoções elevadas. Figura 6.2 As emoções do modo de sobrevivência derivam sobretudo das hormonas do estresse, que tendem a promover estado S corporais e mentais mais limitados e egoístas. Ao assimilarmos emoções elevadas e mais criativas, elevamos a nossa energia a outro centro hormonal. Começamos a abrir o coração e sentimos-nos mais altruístas. Isso acontece quando o corpo começa a responder a uma nova mente. Se conseguir convocar a emoção da valorização ou da gratidão e combiná-la com uma intenção clara, começa a encarnar emocionalmente o acontecimento. Começa a mudar o cérebro e o corpo. Mais concretamente, ensina o corpo a perceber a nível químico aquilo que a mente entende a nível filosófico. Poderíamos dizer que se situa num novo futuro, no momento presente. Deixa de utilizar emoções primitivas familiares para se manter preso ao passado e passa a servir-se de emoções elevadas para se lançar num novo futuro. As duas facetas da mente analítica recuemos a noção já abordada de que cada um de nós tem uma certa medida de capacidade para aceitar uma sugestão que resulte num campo de sugestibilidade. Temos o nosso próprio nível de suscetibilidade aos pensamentos, às sugestões e às ordens, das realidades interior e exterior, o que depende de muitas variáveis. Pense na sugestibilidade como se esta estivesse inversamente relacionada com o pensamento analítico, como ilustra a figura 6.3. Quanto mais forte for a mente analítica, quanto mais analisarmos as coisas, menos sugestionáveis seremos. E quanto menos analítica for a nossa mente, mais sugestionáveis seremos.
Figura 6.3 Relação inversa entre a mente analítica e a sugestibilidade. A mente analítica, ou mente crítica, é a parte da mente que utilizamos conscientemente e da qual estamos cientes. É a função do neocórtex pensante, a região do cérebro onde se encontra a consciência alerta, que pensa, observa e recorda coisas, e que resolve problemas. Analisa, compara, julga, repensa, examina, questiona, polariza, escrutina, raciocina, racionaliza e reflete. Pega no que aprendeu com a experiência passada e aplica esse conhecimento a um futuro ou a qualquer coisa que ainda não experienciou. Na experiência da hipnose descrita no início deste capítulo, por exemplo, 7 dos 11 sujeitos que receberam a sugestão pós-hipnótica para se despirem em público num restaurante não a cumpriram a 100%. A mente analítica fê-los cair em si. Assim que começaram a analisar, estará certo? Será que devo fazer isto? Que figura farei? Quem está a ver? O que pensaria o meu namorado? A sugestão perdeu o poder e retomaram o velho e familiar estado de ser. As 4 pessoas que se despiram imediatamente e ficaram de roupa interior, por sua vez, fizeram-no sem pôr nada em causa. Eram menos analíticas, e, portanto, mais sugestionáveis, do que as outras 7. Uma vez que o neocórtex se divide em 2 metades chamadas hemisférios, faz sentido que analisemos e despendamos muito tempo a pensar em dualidade, ou seja, bem ou mal, certo ou errado, positivo ou negativo, masculino ou feminino, heterossexual ou homossexual, democrata ou republicano, passado ou futuro, lógica ou emoção, velho ou novo, cabeça ou coração, etc. Se vivermos em estresse, as substâncias químicas que lançamos no sistema tendem a fazer o processo analítico correr bem mais depressa. Analisamos ainda mais, na tentativa de prever resultados futuros, para nos precavermos contra cenários potencialmente piores que deduzimos com base na nossa experiência passada. É claro que a mente analítica não tem nada de mal. Tem-nos sido muito útil, na vida consciente e desperta. É o que nos faz humanos. A sua função é criar sentido e coerência entre o mundo exterior, as experiências combinadas com pessoas e coisas, em diferentes locais e momentos, e o mundo interior, os pensamentos e sentimentos. A mente analítica funciona melhor se estivermos calmos, descontraídos e centrados. É então que funciona para nós. Revê simultaneamente vários aspectos da vida e fornece respostas com sentido. Ajuda-nos a escolher entre várias opções, para tomarmos decisões, aprendermos coisas novas, percebermos se devemos ou não acreditar em alguma coisa, julgarmos situações sociais com base na nossa própria ética, esclarecermos o nosso propósito na vida, distinguirmos moralidade de convicção e avaliarmos dados sensoriais importantes. Como extensão do ego, a mente analítica também nos protege para lidarmos melhor com o ambiente exterior que nos rodeia e sobrevivermos. Aliás, uma das principais funções do ego é proteger. Está sempre a avaliar as situações que se passam no ambiente exterior e a estudar a paisagem, à procura dos resultados mais vantajosos. Cuida do eu e tenta preservar o corpo. O ego informa-nos de potenciais perigos e leva-nos a reagir. Por exemplo, se vai a caminhar pela rua e vê que os carros que circulam na sua direção estão demasiado próximos da berma ou do passeio, talvez prefira atravessar para o outro lado, para ficar em segurança, é o ego que lhe dá essa orientação. Mas quando o ego se desequilibra inundado por uma torrente de hormonas do estresse, a mente analítica pisa no acelerador e fica demasiado estimulada. É então que deixa de trabalhar por nós e passa a trabalhar contra nós. Tornamo-nos excessivamente analíticos e o ego torna-se extremamente egoísta, certificando-se de que ficamos sempre em primeiro lugar, porque é essa a sua função. Pensa e sente como se precisasse de controlar tudo para poder proteger a identidade. Tenta dominar os resultados, prevê o que necessita para criar uma determinada situação segura, agarra-se com unhas e dentes ao que lhe é familiar, portanto, guarda rancor, sente dor e sofre, ou não consegue deixar de se sentir uma vítima. Evita sempre o desconhecido, que considera potencial minete perigoso. Para o ego, o desconhecido não inspira confiança.
E o ego fará tudo para ganhar poder, porque procura o surto de emoções aditivas que ele implica. Quer o que quer e fará o que for preciso para ser o primeiro, avando a força para frente. Pode ser astuto, competitivo e enganador na tentativa de proteger. Desse modo, quanto mais estressante for a situação em que nos encontramos, mais a mente analítica é levada a analisar a nossa vida, imersa na emoção que sentimos num determinado momento. Nessas condições, afastamos a consciência do sistema operativo da mente subconsciente, onde pode ocorrer a verdadeira mudança. Estamos a analisar a vida consoante o nosso passado emocional, ainda que as soluções para os nossos problemas não estejam contidas nessas emoções que nos levam a pensar cada vez mais, imersos num estado químico familiar e limitado. Estamos a pensar dentro da caixa. Então, devido à espiral de pensamentos e sentimentos que já mencionamos, esses pensamentos recriam as mesmas emoções, desordenando cada vez mais o cérebro e o corpo. Poderá ver as respostas com maior facilidade se ultrapassar a emoção estressante e observar a sua vida num estado mental diferente. Preste atenção. Quanto mais força ganhar a mente analítica, mais fraca se torna a sua sugestibilidade a novos resultados. Por quê? Porque a melhor altura para abrirmos a mente não é quando estamos diante de uma emergência iminente, ponderar novas possibilidades e aceitar novos potenciais. Não é o momento mais indicado para acreditarmos em novas ideias, largarmos tudo e entregarmos-nos. Não é a melhor ocasião para confiarmos, pelo contrário, devemos proteger-nos, estabelecendo um equilíbrio entre o que sabemos e o que não sabemos, para garantir as melhores hipóteses de sobrevivência. É quando devemos fugir do desconhecido. Faz todo sentido, portanto, que quando as hormonas do estresse promovem a mente analítica, a nossa visão se estreite, tenhamos mais dificuldade em acreditar no que é novo, e sejamos menos sugestionáveis e passíveis de acreditar só no pensamento ou de tornar conhecido um pensamento desconhecido. Em suma, pode usar a mente analítica ou o ego tanto a seu favor como contra si. O funcionamento interno da mente. Pense na mente analítica como uma parte isolada da mente consciente que a separa da mente subconsciente. Uma vez que o placebo só funciona com a mente analítica silenciada para que a consciência possa interagir antes com a mente subconsciente, o domínio onde ocorre a verdadeira mudança. A resposta do placebo só é possível quando vamos para além do nosso eu e substituímos a mente consciente pelo sistema nervoso autônomo. Observe a figura 6.4, que ilustra com simplicidade esta situação. Pense que o círculo da figura representa a mente na sua totalidade. A mente consciente só abrange cerca de 5% do total da mente. Consiste não só na lógica e no raciocínio, mas também nas nossas capacidades criativas. Esses são os aspectos que constituem o livre-arbítrio. Os outros 95% da mente total são compostos pela mente subconsciente. Este é o sistema operativo, onde todos os hábitos, capacidades, reações emocionais, comportamentos de base, respostas condicionadas, memórias associativas, bem como pensamentos e sentimentos de rotina criam em nós as atitudes, crenças e noções. Figura 6.4 Panorâmica geral da mente consciente, da mente analítica e da mente subconsciente. É na mente consciente que armazenamos as memórias explícitas ou declarativas. Desse modo, as memórias declarativas são as que podemos declarar, são o conhecimento que adquirimos, as memórias semânticas, e as experiências que tivemos na vida, memórias episódicas. Pode ser uma mulher que cresceu no Tennessee, que andava de cavalo na infância até ter caído e partido o braço, cuja tarântula de estimação fugiu da gaiola, obrigando-a e a sua família a dormir 2 dias num hotel quando tinha 10 anos, que venceu o concurso de soletração aos 14 anos, e agora, não dá um só erro ortográfico, que estudou contabilidade numa universidade do Nebraska, que vive atualmente em Atlanta para poder estar perto da irmã, que trabalha para uma grande empresa, e que está agora a fazer um mestrado em finanças online. As memórias declarativas são o eu autobiográfico. O outro tipo de memórias são as memórias implícitas, ou não declarativas, por vezes também denominadas memórias procedimentais.
É o tipo de memória que entra em ação quando faz uma coisa tantas vezes que deixa de ter consciência de como a faz. Repetiu-a com tanta frequência que o corpo passou a conhecê-la tão bem como o cérebro. Pense em atividades como andar de bicicleta, usar a embreagem, atar os sapatos, digitar um número de telefone ou um PIN, até ler ou falar. São programas automáticos de que falamos neste livro. Podemos dizer que deixa de analisar ou de pensar conscientemente na capacidade ou no hábito que já domina, porque já é subconsciente. Trata-se do sistema operativo programado, que é apresentado na figura 6.5. Quando domina qualquer atividade a ponto de a integrar nos circuitos cerebrais e de a condicionar emocionalmente ao corpo, este passa a saber executá-la tão bem como a mente consciente. Memorizou uma ordem neuroquímica interna que passou a ser inata. A razão é simples. A experiência repetida enriquece as redes neurais do cérebro e torna-se ponto assente quando treina emocionalmente o corpo. Se o acontecimento for incorporado vezes suficientes pela experiência a nível neuroquímico, pode acionar o corpo e o respectivo programa automático, acedendo simplesmente a um pensamento ou sentimento sentem o subconsciente familiar, e, então, passa momentaneamente a um determinado estado de ser que executa o comportamento automático. Figura 6.5. Os sistemas da memória dividem-se em duas categorias: memórias declarativas, explícitas, e memórias não declarativas, implícitas. Uma vez que as memórias implícitas se desenvolvem a partir das emoções da experiência, podemos explicar esse processo através de dois cenários possíveis. Um acontecimento emocional altamente intenso e pontual pode ser imediatamente classificado e armazenado no subconsciente. Por exemplo, a memória de infância de estar numa loja enorme e se perder da sua mãe, ou 2. A redundância das emoções que resultam da experiência consistente também será repetidamente registrada aqui. Uma vez que as memórias implícitas fazem parte do sistema subconsciente da memória e aí se enraizam pela experiência repetida ou devido a acontecimentos com uma carga emocional elevada, quando mobilizamos uma emoção ou um sentimento, abrimos a porta à mente subconsciente. Como os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos a linguagem do corpo, ao termos um sentimento, acionamos o processo mente-corpo, porque o corpo se tornou a mente subconsciente. Acabamos de entrar no sistema operativo. Pense assim: quando temos sensações que nos são familiares, acedemos subconscientemente a uma série de pensamentos que resultam dessas sensações em particular. Estamos a autossugerir-nos todos os dias pensamentos que se equiparam ao que sentimos. São os pensamentos que aceitamos, nos quais acreditamos e a que nos entregamos como se fossem reais. Assim, só somos mais sugestionáveis aos pensamentos que correspondem exatamente ao mesmo sentimento. Consequentemente, os pensamentos que formulamos inconscientemente são aqueles que aceitamos, nos quais acreditamos e a que nos entregamos vezes sem conta. Em contrapartida, também poderíamos dizer que somos muito menos sugestionáveis a quaisquer pensamentos que não se equiparem aos nossos sentimentos memorizados. Qualquer pensamento novo que reflita uma possibilidade desconhecida simplesmente não nos parecerá bem. A nossa autoconversação, os pensamentos que ouvimos todos os dias, contorna continuamente a consciência alerta e estimula tanto o sistema nervoso autônomo como o fluxo de processos biológicos, reforçando o sentimento programado de quem pensamos que somos. Lembre-se do estudo referido no capítulo 2, em que os investigadores concluíram que os otimistas respondiam mais favoravelmente às sugestões positivas, enquanto os pessimistas respondiam mais desfavoravelmente às sugestões negativas. Da mesma forma, para mudar o que sente, seria capaz de se tornar mais sugestionável a uma nova série de pensamentos? Sem dúvida! Se, ao sentir uma emoção elevada, permitisse que esse sentimento motivasse todo um novo conjunto de pensamentos, aumentaria o nível de sugestibilidade para com o que sentia e depois pensa-a. Passaria a outro estado de ser e os seus novos pensamentos tornar-se-iam as autossugestões correspondentes a esse sentimento. E quando sente emoções, ativa naturalmente o sistema de memória implícita e o sistema nervoso autônomo. Pode simplesmente permitir que o sistema nervoso autônomo faça aquilo que melhor sabe fazer, restaurar o equilíbrio, a saúde e a ordem.
Não foi isso que fizeram muitas pessoas nos estudos de placebo já referidos? Não foram elas capazes de mobilizar uma emoção elevada, como esperança, inspiração ou alegria de bem-estar? E assim que viram uma nova possibilidade sem sequer analisarem, não influenciaram com esses sentimentos o nível de sugestibilidade? Quando sentiram as emoções correspondentes, não acederam ao sistema operativo e reprogramaram o sistema nervoso autônomo com novas ordens de comando, só com o pensamento, fazendo autossugestões correspondentes às emoções. Abrir a porta para a mente subconsciente para provar a existência de diferentes graus de sugestibilidade, podemos recorrer às diferentes espessuras da mente analítica. Quanto mais espessa for a barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, mais dificuldade teremos em aceder ao sistema operativo. Observe as figuras 6.6 e 6.7, que representam duas pessoas com tipos de mente diferentes. A pessoa da figura 6.6 tem um véu muito fino a separar a mente consciente da subconsciente, sendo, por isso, muito aberta à sugestão, tal como Ivan Santiago no início do capítulo. Essa pessoa aceitará, acreditará e entregar-se-á naturalmente a um resultado, porque não analisa nem intelectualiza muito. Esse tipo de pessoas pode ter uma propensão inata para aceitar que um pensamento seja uma experiência potencial, de modo que o pacote se imprime no sistema nervoso autônomo, pronto para ser executado como realidade. Essas pessoas não passam muito tempo a tentar perceber as coisas que lhes acontecem na vida, nem pensam demasiado em nada. Se alguma vez assistiu a um espetáculo de hipnose, já terá visto que sujeitos que chegam ao palco tendem a inserir-se nesta categoria. Agora, compare isto com a figura 6.7. Se observar a mente analítica mais espessa, que separa a mente consciente da subconsciente, facilmente repara que esta pessoa é menos propensa a aceitar sugestões à primeira, porque tem sempre a mente intelectual, em maior ou menor medida, a avaliar, a processar, a planear e a rever tudo. Estas pessoas são altamente críticas, e para confiarem em alguma coisa ou se entregarem ao que quer que seja, tende a analisar tudo muito bem. Figura 6.6. Uma mente menos analítica, representada na ilustração pela camada mais fina, é mais sugestionável. Não se esqueça de que algumas pessoas têm mentes mais analíticas por natureza e não por estarem sempre inundadas de hormonas do estresse. Talvez tenhamos estudado sujeitos diferentes na faculdade ou vivido com pais que nos reforçaram os mecanismos do pensamento racional quando éramos pequenos, ou talvez sejamos assim por natureza. Pode até ter uma mente significativamente analítica, mas conseguir aprender a contorá-la, foi o meu caso, por isso, não perca a esperança. Figura 6.7. Uma mente analítica mais desenvolvida, representada na ilustração pela camada mais espessa, é menos sugestionável. Como já referi, nenhum destes tipos é mais vantajoso do que o outro. Penso que funciona muito bem ter um equilíbrio saudável entre os dois. Quem é demasiado analítico tende menos a confiar na sua vida e a deixar-se ir. A pessoa demasiado sugestionável pode ser excessivamente crédula e menos funcional. O que quero dizer é que se estiver constantemente a analisar a vida, a julgar-se obcecado com todos os aspectos da sua realidade, jamais acederá ao sistema operativo onde pode reprogramar esses programas velhos. A porta entre a mente consciente e a mente subconsciente só se abre quando a pessoa aceita, acredita e se entrega a uma sugestão. Quando consegue fazer isso, a informação emite sinais ao sistema nervoso autônomo e, já está. Este assume o controle. Agora, observe a figura 6.8. A seta representa a passagem da consciência, da mente consciente para a mente subconsciente, onde a sugestão fica biologicamente gravada no sistema de programação. Figura 6.8. Esta figura ilustra a relação entre estados de ondas cerebrais e a passagem da mente consciente para a mente subconsciente, contornando a mente analítica durante a prática da meditação. Há mais alguns elementos que podem silenciar a mente analítica e abrir a porta à mente subconsciente, para aumentar o nível de sugestibilidade. Por exemplo, a fadiga física ou mental aumenta a sugestibilidade. Alguns estudos demonstram que a exposição limitada a estímulos sociais, físicos e ambientais devido a uma privação sensorial pode provocar um aumento da suscetibilidade.
A fome extrema, o choque emocional e o trauma também enfraquecem as faculdades analíticas, tornando-nos, portanto, mais sugestionáveis à informação. A meditação desmistificada à semelhança da hipnose, a meditação também nos contorna a mente crítica e aceder ao sistema de programação subconsciente. O objetivo da meditação é, desde logo, fazer com que a consciência supere a mente analítica, desviando a atenção do mundo exterior, do corpo e do tempo, e preste atenção ao mundo interior dos pensamentos e sentimentos. A palavra meditação é alvo de vários estigmas. A maioria das pessoas imagina logo um guru barbudo sentado e absolutamente imóvel, no cume de uma montanha, imune aos elementos, um monge envergando um hábito simples e ostentando um enorme e misterioso sorriso, ou, até, uma bela jovem, com uma pele impecável, na capa de uma revista, elegantemente vestida com roupa de yoga, apresentando o ar sereno e feliz de quem está livre de todas as exigências da vida diária. Perante tais imagens, muitas pessoas julgam que é demasiado complicado manter a disciplina necessária, que está fora do seu alcance e muito para além das suas capacidades. Talvez umas entendam a meditação como uma prática espiritual que não se coaduna com as suas crenças religiosas e outras se sintam simplesmente assoberbadas com as variedades aparentemente infinitas que existem e nem saibam por que ponta lhe pegar. Mas não tem de ser tão difícil, rebuscado ou confuso. De acordo com o que tem sido abordado, digamos que o propósito da meditação é, sobretudo, fazer com que a consciência contorne a mente analítica e aceda a níveis superiores de consciência. Na meditação, não passamos apenas da mente consciente para a subconsciente, mas também do egoísmo para o altruísmo, de ser alguém ou uma pessoa para ser ninguém e nenhuma pessoa, de materialista para imaterialista, de estar num sítio para estar em sítio nenhum, de estar num tempo para estar em tempo nenhum, de acreditar que o mundo exterior é a realidade e definir a realidade com os sentidos para acreditar que o mundo interior é a realidade e que, uma vez aí, acedemos ao não ser. O mundo do pensamento para além dos sentidos. A meditação leva-nos da sobrevivência para a criação, da separação para a união, do desequilíbrio para o equilíbrio, do modo de emergência para o modo de crescimento e reparação, e das emoções limitadoras do medo, da revolta e da tristeza para as emoções expansivas da alegria, da liberdade e do amor. Deixamos essencialmente de nos agarrar ao conhecido e passamos a acolher o desconhecido. Reflitamos um pouco sobre isto. Se é no neocórtex que habita nossa consciência alerta e onde construímos pensamentos, utilizamos o raciocínio analítico, exercemos o intelecto e demonstramos os processos racionais, então, para meditar, temos de levar a consciência a superar, ou a sair, do neocórtex. Ela teria, basicamente, de passar do cérebro pensante para o cérebro límbico. Por outras palavras, para abrandar o neocórtex e toda a atividade neural diariamente, teríamos de parar de pensar analiticamente e dispensar as faculdades da razão, da lógica, da intelectualização, da previsão, da antevisão e da racionalização, pelo menos temporariamente. É isso que significa aquietar a mente. Observe novamente a figura 6.1, se for necessário. Segundo o modelo neurocientífico que defini nos capítulos anteriores, para aquietar a mente, teria de declarar um cessar-fogo a todas as redes neurais automáticas do cérebro pensante que tem por hábito ativar regularmente. Ou seja, teria de parar de se lembrar de quem julga ser, reproduzindo repetidamente o mesmo nível mental. Sei que parece uma tarefa hercúlea e, talvez, assoberbante, mas existem formas práticas e cientificamente comprovadas para conseguirmos realizar e dominar. Nos workshops que ensino pelo mundo, muitas pessoas vulgares que nunca tinham meditado passaram a fazê-lo muito bem, bastou-lhes aprender como. No capítulo seguinte, explico LH e os métodos, mas, primeiro, deve aumentar o nível de intenção para, quando chegar à questão de saber como fazer, conseguir obter maiores recompensas, tal como fizeram os praticantes de aeróbica do Quebec, apresentados no capítulo 2, a quem foi dito que os esforços eram promotores de bem-estar e que, assim, puderam atribuir um sentido ao que faziam, e obter melhores resultados. Por que pode a meditação ser um desafio? É através dos 5 sentidos que o neocórtex analítico determina a realidade.
preocupa-se muito em centrar toda a atenção no corpo, no ambiente e no tempo. E basta estar um pouco estressado para focar toda a atenção nesses três elementos, intensificando as suas influências. Quando se encontra pressionado pelo sistema de emergência de luta ou fuga e aciona a adrenalina, tal como um animal ameaçado num meio selvagem, toda a sua atenção se centra nos cuidados a ter com o corpo, na procura de saídas de emergência no ambiente e no cálculo do tempo necessário para chegar a um local seguro. Centra-se excessivamente nos problemas, fica obcecado com a aparência, mergulha na dor, pensa no pouco tempo que tem para fazer o que tem para fazer e apressa-se para conseguir dar conta do recado. Parece-lhe familiar? Quando estamos tão centrados no mundo exterior e nos problemas que ele nos apresenta, no modo de sobrevivência, é fácil pensarmos que só existe aquilo que vemos e experienciamos. E, sem o mundo exterior, além de sermos ninguém, nenhuma pessoa e nada, também estamos em lado nenhum. Isso é muito assustador para qualquer ego que tenta controlar toda a sua realidade, reafirmando constantemente uma identidade. Pode ser mais fácil se nos lembrarmos de que estamos a viver no modo de sobrevivência, que o que sentimos não passa da ponta do iceberg e de uma série limitada de ingredientes que compõem o mundo exterior. Identificamo-nos com as diversas combinações e variações do mundo exterior que refletem em nós a pessoa que julgamos ser, mas não significa que não exista mais para além disso. Aliás, sempre que aprendemos qualquer coisa nova, mudamos a nossa visão do mundo. Não é o mundo que muda, o que muda é a noção que temos dele. Falaremos mais sobre a percepção no próximo capítulo. Para já, basta ter em mente que se o seu objetivo for fazer mudanças e não tiver sido capaz de as fazer acontecer com todos os seus recursos do mundo exterior, então, sem dúvida de que precisa de procurar as respostas para além dos limites do que vê, sente e experiência. Precisa de recorrer a outras fontes que ainda não identificou, do desconhecido. Assim, nesse sentido, o desconhecido é seu amigo e não inimigo. É aí que estão as respostas que procura. Outro motivo pelo qual temos dificuldade em desviar a atenção de todas as condições do nosso mundo exterior para centrar no nosso mundo interior é a adição às hormonas do estresse que se verifica na maioria das pessoas. A sensação do surto de substâncias químicas que resultam das nossas reações conscientes ou inconscientes. Essa adição consolida a crença de que o mundo exterior é mais real do que o interior. E a fisiologia está condicionada a apoiar essa noção, porque existem efetivamente ameaças, problemas e preocupações reais que requerem a nossa atenção. É por isso que ficamos viciados no ambiente exterior atual. E, pela memória associativa, servimos-nos dos problemas e condições das nossas vidas para reafirmar essa adição emocional que nos permite recordar a pessoa que julgamos ser. Eis outra forma de explicar: as hormonas do estresse que sentimos ao viver no modo de sobrevivência dão ao corpo uma dose elevada de energia e fazem com que os 5 sentidos, que nos ligam à realidade exterior, se acentuem. Então, se estivermos sempre estressados, definiremos naturalmente a nossa realidade com os sentidos. Tornamo-nos materialistas. Para conseguirmos mergulhar no interior e ligarmos-nos ao mundo do não-sentido e ao imaterial, temos de nos esforçar muito para romper o hábito condicionado e a nossa adição ao surto de substâncias químicas que nos proporciona a realidade exterior. Nesse caso, como poderemos acreditar sequer que o pensamento é mais poderoso do que a realidade física tridimensional? Se virmos as coisas sob essa perspectiva, torna-se mais complicado mudar o que quer que seja só com o pensamento, porque somos escravizados pelo corpo e o ambiente. Um bom antídoto poderá ser a leitura das histórias apresentadas no capítulo 1, e as histórias dos meus workshops mais adiante, nos capítulos 9 e 10. Consolidar nova informação demonstrando que o que julgamos ser impossível é efetivamente possível ajuda-nos a recordar que a realidade é muito mais do que aquilo que os nossos sentidos percepcionam. Quer queiramos, quer não, nós somos o placebo. Orientar as ondas cerebrais. Se a meditação consiste em aceder ao sistema autônomo para nos tornar mais sugestionáveis e capazes de ultrapassar os desafios já referidos, temos de perceber como lá chegar. Em suma, chegamos lá numa onda cerebral.
O estado cerebral em que nos encontramos, num determinado momento, influencia muito a nossa sugestibilidade. Depois de aprender quais são e como reconhecer esses diferentes estados quando lhes acede, pode treinar a passagem de uns para os outros, para cima e para baixo, na escala dos padrões das ondas cerebrais. É evidente que tem de praticar, mas já sabe que o pode fazer. Passemos, pois, a explorar esses diferentes estados para saber mais acerca deles. Quando se ativam em conjunto, os neurônios trocam elementos carregados que produzem campos eletromagnéticos. São os campos eletromagnéticos que se medem na imagiologia cerebral, como o eletroencefalograma, ou EEG. Os seres humanos têm várias frequências cerebrais mensuráveis, e quanto mais lento for o nosso estado mental, mais profundamente penetramos no mundo interior da mente subconsciente. Por ordem de rapidez os estados de ondas cerebrais são o delta, sono profundo restaurador, totalmente inconsciente, o teta, estado entre o sono profundo e a vigília, o alfa, estado criativo e imaginativo, o beta, pensamento consciente, e o gama, estados superiores de consciência. O beta é o nosso estado de vigília diário. Em beta, o cérebro pensante, ou neocórtex, processa todos os dados sensoriais que entram e cria significado entre os nossos mundos exterior e interior. Não é o melhor estado para meditação, porque, em beta, o mundo exterior parece mais real do que o interior. São 3 os níveis de padrões de ondas cerebrais que constituem este espectro: beta de curto alcance, descontraído e interessado, como quando lê um livro; beta de médio alcance, atenção centrada num estímulo que está a decorrer fora do corpo, como aprender e, depois, recordar; e beta de grande alcance, altamente concentrado, com atenção em modo de crise, quando se produzem as substâncias químicas do estresse. Quanto mais elevadas forem as ondas cerebrais beta, menos acesso temos ao sistema operativo. Em geral, estamos constantemente a sair e a entrar dos estados alfa. O estado alfa é o do relaxamento, em que prestamos menos atenção ao mundo exterior e começamos a prestar mais atenção ao mundo interior. Em alfa, estamos num ligeiro estado meditativo, podemos dizer que é quando nos perdemos nas nossas fantasias ou sonhamos acordados. Neste estado, o nosso mundo interior torna-se mais real do que o exterior, porque é aquele que prestamos mais atenção. Quando passamos do beta de alta frequência para o alfa mais lento, prestando atenção, concentrando-nos e permanecendo assim mais descontraídos, ativamos automaticamente o lóbulo frontal. Tal como já se demonstrou, o lóbulo frontal reduz o volume dos circuitos cerebrais que processam o tempo e o espaço. Deixamos de estar no modo de sobrevivência e passamos a um estado mais criativo, que faz com que fiquemos mais sugestionáveis do que quando estávamos no estado beta. Mais desafiante é aprender a mergulhar ainda mais fundo no teta, que é uma espécie de estado de transição, em que estamos semi-despertos e semi-adormecidos, frequentemente descrito como mente desperta, corpo adormecido. É a esse estado que pretendemos chegar na meditação, porque é nesse padrão de ondas cerebrais que somos mais sugestionáveis. Em teta, acedemos ao subconsciente, porque a mente analítica não funciona, estamos sobretudo imersos no nosso mundo interior. Pense no teta como a chave para o seu próprio reino subconsciente. Observe mais atentamente a figura 6.8, que apresenta os estados de ondas cerebrais, mostrando as suas correlações com a mente consciente e a mente subconsciente. Depois, observe melhor a figura 6.9, que ilustra as diferentes frequências das ondas cerebrais. Esta breve viagem pelos padrões das ondas cerebrais ser-lhe-á ainda mais útil quando chegar à prática da meditação, mais adiante, no livro. É claro que não deve estar à espera de conseguir mergulhar no teta quando lhe apetecer, mas ajuda a ter algum conhecimento do que são os vários estados cerebrais e dos efeitos que cada um exerce no que respeita ao que está a tentar fazer. Figura 6.9. Esta ilustração apresenta os vários estados de ondas cerebrais, durante um intervalo de 1 segundo. Incluem-se os padrões de ondas cerebrais gama, por representarem um nível de supraconsciência que reflete um estado superior de consciência.
Anatomia de um assassinato. Voltemos agora à história de Van Santiago e dos outros sujeitos de hipnose apresentados no início deste capítulo. Como é evidente, essas pessoas têm maior facilidade em superar a mente analítica do que a maioria de nós. Parecem ter a neuroplasticidade e a plasticidade emocional necessárias para tornarem o mundo interior mais real do que o exterior. No estado normal de vigília, é provável que passem mais tempo em alfa do que em beta, tendo, por isso, menos hormonas do estresse a circular e correndo menos risco de sair da homeostase. O estado altamente sugestional permite que a mente consciente controle com maior facilidade as funções autônomas da mente subconsciente. Não são, contudo, todas iguais. Este estudo identificou diferentes graus de sugestibilidade. As 16 pessoas que passaram na avaliação inicial eram certamente sugestionáveis, mas não tanto como as que passaram o teste seguinte, despindo-se em público depois de lhes terem dado uma sugestão pós-hipnótica para o fazerem, contrariando normas sociais arraigadas. As 4 que passaram esse teste eram, sem dúvida alguma, muito sugestionáveis, capazes de ser superiores ao ambiente social. Mas, quando foi preciso mergulhar na água gelada, 3 não conseguiram, não foram capazes de ser superiores ao ambiente físico. Apenas Santiago, que permaneceu superior ao ambiente físico, dominando o corpo nas condições extremas em que se encontrava durante bastante tempo, demonstrou o nível mais elevado de sugestibilidade. Foi capaz não só de aguentar o banho gelado, mas também de ser superior ao ambiente moral, seguindo a sugestão pós-hipnótica para alvejar o dignitário estrangeiro e contrariando a personalidade da sua consciência, que dificilmente corresponde à de um assassino implacável. Em termos de efeito placebo, é preciso um grau igualmente elevado de sugestibilidade para se superar o corpo e o ambiente, durante um período alargado de tempo, ou seja, para aceitar, acreditar e se entregar à ideia de que o mundo interior é mais real do que o exterior. Mas, em poucos capítulos, aprenderá não só a alterar as suas crenças e a tornar-se mais sugestionável, mas também a servir-se desse estado para programar a mente subconsciente, não para alvejar um duplo com uma arma falsa, felizmente, mas para vencer quaisquer problemas de saúde, traumas emocionais, ou outras questões pessoais com que se possa debater.